Então, pessoal, primeiro, bom dia a todos, 9 horas e 51 minutos. Meu nome é Felipe, né? Eu trabalho como tradutor e intérprete de Libras lá no Instituto Nacional de Educação dos Surdos. Eu atuo lá no departamento chamado Departamento de Educação Básica, né? Que cuida de toda a parte, desde a educação básica, infantil, até o ensino médio, né? Então, nós fazemos atendimentos com surdos que vão à divisão médica, por exemplo, a divisão psicológica, o atendimento no ensino médio, o atendimento no ensino fundamental, atendimento no CEDIM, mas geralmente no CEDIM, como são crianças, são mais para as professoras surdas e não são aí para as crianças, porque ela tem as professoras de Libras, as professoras dominam a língua de sinais. Então, o meu setor hoje, no qual eu também sou representante-chefe desse setor, eu coordeno uma equipe de 18 intérpretes, né, que ficam distribuídos hoje. A gente conseguiu lá as 30 horas semanais para os intérpretes, é uma conquista recente lá no Instituto. E aí essa equipe ela fica de 7 às 10 da noite, obviamente vai tendo aí um intervalo de 6 horas, né, de 7 a 1, numa espécie de plantão, né? Literalmente, a gente tem um quadro numa sala que a gente tem lá no INES. Esse quadro hoje lá é muito parecido com esse quadro branco. Em cima a gente determina demandas fixas, embaixo demandas espontâneas e os horários, né, de acordo com que cada demanda acontece. Hoje lá no INES, além dessa função de representante dos intérpretes, eu coordeno a Associação Local de Servidores do Instituto, né? Era eu e um outro intérprete amigo meu. Esse intérprete era o coordenador geral, eu era o coordenador geral adjunto. Aí, recentemente, por questões pessoais e subjetivas a ele saiu desse cargo e eu assumi a coordenação, que está ligada ao SINASEF, né, que é o Sindicato Nacional aí dos Servidores Públicos Federais. E represento hoje lá também os técnicos administrativos, que é o conselho diretor, que é o principal conselho da casa. Então a minha rotina do INES é uma rotina muito complexa, porque realmente é hora coordenar o sindicato, é hora coordenar a equipe de intérpretes, é hora estar no conselho diretor representando os técnicos administrativos. Então, em alguns momentos, o que eu pouco faço lá no INES é interpretar realmente, não é que eu deixe a minha função de tradutor, mas por conta de ter muitas demandas, né, e eu não tenho nessas funções nenhum tipo de liberdade oficial para cuidar dessas questões, eu tenho que adequar elas à minha atuação profissional. Então, realmente, isso às vezes lá no INES é um pouco complicado para mim, porque até as pessoas de lá que estão mais próximas, elas brincam: Felipe, troca o chip agora. Agora você fala como coordenador do sindicato, agora você fala como intérprete, agora você fala como representante dos técnicos administrativos. Então, é realmente uma questão que é complicada para mim. Pode passar? Deixa eu só... Passa. Vamos lá. Então, É melhor eu passar para frente. Não vou conseguir falar para eu ligar aqui. Na verdade, esse conjunto de apresentação aqui, de apresentações, na verdade, ele vai falar um pouco do cenário atual no qual nós estamos passando, né, nessa carreira de tradutor e intérprete de Libras. E aí, vai ter uma explicação bem simples, né, do que é esse intérprete. Pode passar, por favor, do que é esse profissional. Aí alguns desafios, né, que a gente vem enfrentando, que a categoria enfrenta, né, na sua atuação profissional, que eu acho que realmente a gente pode passar para a gente construir. E aí eu quero parar nessa parte. Essa parte também é muito importante, né? A gente tem hoje a regulamentação da profissão, que é a 12.319, lá do dia 1º de setembro de 2010. Creio eu que todos já conhecem. Aí temos um exame que é o ProLibras, que é um exame de certificação que todo mundo também aqui já conhece. E aí eu quero parar nesse ponto porque acredito eu que alguns acompanharam aqui. A gente teve lá atrás, no dia 3 e 4 de maio, uma audiência pública que falava sobre a situação dos tradutores e intérpretes de Libras a nível nacional, né? A questão de carreira D, a questão de carreira E. E aí a gente está nessa discussão, que é uma discussão que já não vem de hoje. Acho que desde a entrada dos tradutores e intérpretes de Libras no serviço público há essa discussão de mudança de categoria, de equiparação salarial. E aí tudo isso hoje vem contemplando essa parte da nossa regulamentação. Lá naquele dia 3 e 4 de maio, a gente conseguiu fazer um debate, e aí nesse debate surgiu a subcomissão especial, que eu falei até nessa audiência recente lá em Brasília, né, que teve sobre a questão da regulamentação da carreira, que foi, acho que, um marco na nossa área profissional hoje, enquanto tradutores e intérpretes, ter uma subcomissão especial atrelada à Secretaria da Pessoa com Deficiência, que trataria aí da nossa regulamentação profissional, né? E aí, obviamente, houveram uns debates que foram regionalizados, né? No Sudeste o debate foi lá no INES, na região Sul eles vão fazer o debate depois do dia 29,
mas eles mandaram um representante nessa última audiência agora, que foi quarta-feira, lá em Brasília. O pessoal da região norte fez o seu debate lá no dia 27. O pessoal da região centro-oeste fez no dia 24 de novembro. E aí a ideia era fazer um debate regional e teríamos aí algumas entidades que iriam representar esse debate, entre elas a FEBRAPILS, né, que incorporou o debate com as suas associações estaduais, e essas propostas, eles falaram que mandaram um e-mail específico lá para essas associações e obtiveram algumas respostas, mas o que era interessante era recolher toda a discussão envolvendo tradutores e intérpretes de Libras nas regiões Sudeste, Sul, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Nordeste, o primeiro dia do debate foi lá em Alagoas, foi onde começou, né? E aí, obviamente, a categoria, o que eu falei em Brasília, ela teve um momento de fazer o seu desabafo, né? E também, além do desabafo, dizer o que ela queria a longo prazo para essa regulamentação. A partir disso, dessa discussão no dia 29, eu até estava comentando antes aqui, né, quando eu cheguei, nós fizemos um debate que foi muito complicado. Aí eu posso falar complicado, porque quantos aqui viram a audiência? Todo mundo viu a audiência? Não conseguiram ver? Não, a última você conseguiu ver. Então, para todas as entidades sentarem na mesa lá em Brasília, a gente chegou lá, era por volta de 9 da manhã no dia 29, na quarta-feira, e aí começou a haver um debate, né? Porque antes disso, a FEBRAPILS encaminhou uma proposta para a categoria, uma proposta, e aí eu vou falar aqui o que eu falei lá, então vai ser realmente discordante do que eu disse na comissão. Uma proposta de uma formação específica, que seria em tradução e interpretação de Libras. Além dessa proposta, eles colocaram toda a parte legal que respaldava o porquê dessa proposta. Obviamente, houveram algumas divergências por parte de alguns membros da categoria a nível nacional, né, de tradutores e intérpretes. Houve uma divergência nessa reunião por minha parte também, porque o que eu coloquei lá, eu achava, e na verdade eu penso que a atual conjuntura política do nosso país, para o nosso atual cargo de tradutor e interpretação de Libras, e a oferta desse curso, que ela não é grande hoje nas universidades públicas, né, federais e privadas, você destinar uma regulamentação específica de um único curso para esses tradutores, eu não achei muito bom. E aí eu falo aqui, eu acho que é importante a categoria acompanhar essa discussão, porque a gente agora, quarta-feira, volta a Brasília de novo, na quarta que vem. Esse documento ele vai ser votado para ser aprovado. Essa proposta da formação específica passou. Depois eu vou abrir um e-mail, aí eu mostro para vocês quais foram os pontos que a gente debateu lá, para vocês terem mais ou menos noção. E eu estou muito preocupado, estou sendo muito sincero aqui, como eu falei lá, eu não concordei com essa proposta enquanto Sinasef, né? Eu achei que era uma proposta muito pesada, mas a gente conseguiu na negociação trabalhar alguns pontos. Por isso que, em conformidade com essa negociação, para não chegar no debate lá na Câmara da audiência, as entidades ficarem se degladiando, eu achei melhor, então vamos negociar pontos, então negociamos os pontos. Quais foram os pontos? Eu acho que eu vou abrir meu e-mail que agora é melhor para falar sobre isso. Vamos lá. Meu e-mail é no Gmail. Porque aí, esse documento, ele está no meu e-mail, eu posso... Isso. Sai do nosso... vai ter que sair do nosso... Porque aí é melhor, porque aí eu mostro os pontos que a gente discutiu lá e vou falando ponto a ponto da negociação que nós fizemos lá. Aí, ponto a ponto, né? Vocês vão compreender como é que foi o debate, né? Felipe Oliver Silva, OLIV, mudo. Não, tiro R. O V mudo, isso. Tiro E. Oliver. Tá certo? Isso, Silva, @gmail.com. É com documento eu acho que fica mais fácil para vocês entenderem. Agora sim, você começa da minha vida inteira aqui, rapaz. Isso. Todo mundo prestando atenção à senha. Não, você não? Vamos lá. Aí. Ih, rapaz, ele vai mandar uma mensagem para ele. Acho que é isso, né? Isso. Cadê? Recebendo um código de identificação do meu número. Ok, tudo bem, vamos lá. Cadê? 404 249. 404 249. 404 249. Ai, meu Deus!
Ok? Calma. Gmail, por favor. Vamos lá. Eita, cadê a coisa? Procura, por favor, bota ali em cima, Luciana. Não, Luciana. Luciana, isso, peraí. Luciana Marques. É esse aqui, o Marques Intérprete, aqui em cima. Propostas, essa aqui, isso. Aqui, clica ali, pode abrir, esse documento é importante. Vamos lá. Então, pode subir um pouquinho? Então, lá nessa reunião, depois daquele dia 29 da audiência, a gente conseguiu fechar uma proposta que seria uma proposta contínua, assim, uma proposta das entidades, né? Em relação ao que a gente discutiu no dia 29 e uma proposta geral. Qual foi a primeira proposta que a gente trabalhou lá? Garantir o revezamento do trabalho em equipe com pelo menos 2 tradutores. Isso aqui a gente está pensando em mudar, porque garantir o revezamento do trabalho em equipe com no mínimo, porque para não ficar dúbio na hora da leitura da lei, a gente deve colocar no mínimo aqui 2 tradutores de intérpretes de língua brasileira de sinais. Isso a gente vai colocar com no mínimo para exigir que seja no mínimo pelo menos 2. Porque senão com pelo menos, então não pode entrar aqui, né? Levando em consideração que também existem fatores que precisam de mais. Isso, de mais intérpretes. Mas pelo menos eu garantindo no mínimo de 2, a gente pode aumentar essa contagem. Outro ponto. O requisito para o exercício da profissão de tradutor e de intérprete, graduação plena de letras com bacharel em tradução e interpretação de Libras em língua portuguesa. Nesse ponto aqui eu divergi, enquanto Sinazete. Porque é muito delicado, assim, uma formação específica para uma categoria toda. Qual foi a nossa negociação enquanto entidades Febrapios? Nessa parte aqui, a gente passa para o ponto de baixo, considerar os profissionais que já estão na categoria, e isso foi um ponto que por conta disso aqui, a gente negociou aqui. O que significa isso? Vamos considerar todo mundo que até a sanção dessa mudança, quando for tramitar na Câmara, que é tradutor e intérprete, vai estar respaldado, até por uma questão de isonomia legal, né? Você não pode exigir dos que já têm a sua formação, que já têm a sua atuação comprovada em carteira, com Prolibras, com documentos e declarações, que esse cara atenda esse pré-requisito aqui da formação em letras libras. A ideia que a Febrapios trouxe a nível nacional com a sua proposta anterior, que foi fazer com que isso crie um perfil desse profissional. Aqui eu divergi da proposta. Aí eu expliquei por que eu divergi, porque eu acho que é uma categoria muito plural, com diferentes pontos de áreas de atuação, e aí você fechar em uma única formação o papel de uma categoria inteira. Estou muito preocupado com isso, confesso. Ainda estou preocupado. Eu não saí lá da audiência vencido em relação a esse ponto. Saí porque a gente precisava negociar. E aí, nesse ponto aqui, vão haver mudanças. Já conversei com a Luciana, que produziu o texto, que estava lá, que é advogada e intérprete lá da UNB. E nesse ponto aqui a gente debateu que a gente vai facultar a esses que já estão, considerando eles, o direito aí à adequação. Mas esses que já estão, a facultação desse direito a gente vai colocar aqui nesse documento, que a gente deve mudar e deve alterar. Isso quer dizer o quê? Quem já está vai ter um tempo igual o magistério naquela época, que teve aquela migração de 10 anos para poder se adequar. Mas essa adequação ela não pode ser obrigatória. Pode falar. Aí minha dúvida é a seguinte. Nós hoje temos poucos campos, né, que vão trabalhar de fato bacharelado em tradução e interpretação, né? Sim. Porque o que nós vamos ter alguns bacharelados de letras com habilitação em Libras. A habilitação não é tradução e interpretação, né? Então, até a Neida, ela fez uma pesquisa, ela pontuou que existem 7 tipos de nomenclaturas diferentes para o mesmo tipo de formação. Se eu coloco bacharelado em tradução e interpretação, eu estou a priori pensando em uma instituição. Hoje. E como que a gente vai fazer, por exemplo, o sujeito que está aqui em São Paulo, ele vai ter que fazer essa mudança para fazer essa formação? Qual é o tipo de trabalho que vai ser feito para que ele possa ser Então, como é que nós fizemos o debate na mesa? É por isso que eu acho muito delicado esse ponto. É por isso que até o dia 6 eu vou ter que mais uma vez chegar lá para os meus companheiros em Brasília. Porque o que aconteceu? No dia da reunião lá em Brasília, nessa reunião antes da audiência, do Rio foi eu, Laura Jane, que acho que é a irmã da Mauri, que é uma intérprete já acorda, já está há um tempo na área, o Rafael, que é até um companheiro nosso, que é tradutor intérprete lá do Rio, que agora passou para o Instituto Federal de Espírito Santo, e a Lohane, que é uma tradutora intérprete em inglês lá do Rio também. E representando a Febrapios foi a Sônia,
a Luciana, esposa do Fal, que acredito que todos conhecem, o Eduardo Felter estava lá, mas estava numa representante, acho que da UNB, o Michel Platini, que é o assessor da deputada Erika Cocai, né, que fez todo esse trabalho também andar, o Jasper Leone, que é lá da UNB, e a Tuxa acho que é unanimidade aí na categoria, professora, todo mundo conhece, é uma figura que eu tenho muita admiração e carinho, assim, é uma pessoa incrível, acho que em todas as esferas. E aí nós fizemos o debate, né? Então, esse ponto aqui foi um ponto que gerou muita discussão mesmo, assim, discussão de a gente ficar umas 2 horas falando só sobre esse ponto. E aí nessa negociação, como eu falei, eu negociei, né? A gente conversando, vamos garantir os que já estão. A proposta que até foi uma coisa que caminhou foi essa, garantir todo mundo que já está até a sanção dessa proposta de alteração da lei. Beleza? Eu queria comentar 2 coisas. Pode né? A primeira, em convergência à sua opinião, se você pensar a questão da profissão dos tradutores e intérpretes de línguas orais, eles também não têm uma formação específica definida. Por que cada língua você acha que ter? Então, tanto quanto a nossa. Então, tá. Mas aí vou fazer a advogada do diabo agora. Né? Se você pensar em profissões tradicionais, eles partem de uma formação realmente específica. E aí fica para nossa discussão o quanto isso a gente vai considerar relevante para a nossa categoria ou não. Ou se a gente realmente se aproxima muito mais do que está acontecendo com a categoria dos tradutores e intérpretes em geral. Sim. Verdade, então. E aí isso cai numa questão, pegando as 2 questões, pode falar. Eu penso, concordo contigo, mas a gente tem que considerar o processo histórico do tradutor e intérprete de livros, de onde ele vem, de onde ele sai, toda essa questão histórica, para depois pensarmos em obrigatoriizar algum tipo de formação, né? Então, a maioria de nós não saímos de uma academia para o ato interpretativo, né? Nós temos uma formação empírica, uma formação em ambientes religiosos. É uma informação que a gente importante. entra na academia para buscar uma formação mais coerente com a teoria e tudo mais. Então, são vários pontos que tem que ser relacionados. Em 2014 você estava lá também, eu acho, da UFSC, quando a gente fez aquela reunião, discutindo. Esse ponto já foi levantado. Esse ponto já foi levantado lá e a maioria já tinha sido contra, porque lá nós tínhamos uma porcentagem muito grande de pessoas que tinham várias formações em várias áreas. Inclusive tem um relatório com, acho que, um monte de intérpretes, né? Chegou a se inscrever com todas as formações. E a porcentagem de quem é formado em letras libras, né? Bacharelado em interpretação, era mínimo em comparação com outras formações. Por exemplo, pedagogia era 40% dos que estavam ali. Isso então, é o que está acontecendo agora. E aí a proposta que veio encaminhada foi, como eu falei antes, respeitar o que já estão e fazer essa ponte para esse profissional da mudança da lei, né? Para frente, aí a gente teria esse perfil, como foi falado lá na reunião. Nessa questão da formação, a diversidade de formação dos intérpretes acaba sendo um ganho. Porque que nem o Ricardo, ele é biomédico, está no hospital. Ele vai interpretar no hospital muito melhor que quem é formado em outras línguas só tem mais conhecimento da área. Penso da mesma forma. Chupa. Mas aí a hora que eu penso que é importante não discordo, concordo plenamente. Foi isso que eu estava falando repetidas vezes na mesa de discussão, mas veio com essa proposta sendo batida. É que a gente também tem um problema, tem esse problema que é a reserva de mercado. Todo mundo que é formado no Letras Libras vai ter prioridade. Você tem uma reserva muito forte para o curso. É legal, mas perde toda a diversidade da profissão, de todos os campos. A gente, nesse formulário, perguntou se os intérpretes tinham outras formações. A gente tem biólogos, a gente tem pessoas da área da enfermagem, já aqui atuando nos IFES. Então olha o quanto isso é rico. Agora, qual é o problema de fechar numa graduação? Eu entendo o movimento que estão fazendo, que os intérpretes têm essa formação e depois tem uma formação complementar. O problema é quanto tempo para isso acontecer. O ProLibras já acabou há 10 anos. E as pessoas todo mundo já conseguiu? Aí, ó, responde essa pergunta. Então, aqui, você lembra daquela... uma Sim. reunião do sindicato, assim, uma proposta de sindicato que aconteceu em Guarulhos, foram várias pessoas também, intérpretes de línguas orais, e aí eu lembro de um professor comentando que o diferencial do tradutor e intérprete é se especializar. Então, assim,
se a gente pensar que, né, a formação inicial, né, da nossa categoria é diversa, ele já começa a especializar. Sim. Então, assim, eu não lembro o nome desse professor Tarcísio Leite. e aí... Não, desculpa. Não era o Tarcísio, não era um professor que ele era especializado em línguas orais, ele era específico, intérprete juramentado, enfim, explicando essa questão. Entendi. Tá. Só uma questão também que é importante ficar atento, porque assim, hoje a gente já tem algumas legislações, para além da... Sim. Então, assim, por exemplo, o decreto ele cita ali questões quanto à formação. Então, quer dizer, criar novos documentos, e aí o que vai ser feito com os que já existem, porque a gente já tem uma divergência muito grande na área. Assim, você pega uma lei e está falando uma coisa, você pega outra lei e fala outra coisa. E aí as duas são leis, e aí? Qual sobrepõe a outra? Né? Então, a que sobreporia seria a LBI hoje, porque na LBI, na Lei Brasileira de Inclusão, ela coloca lá a formação em letras. Foi esse ponto que esse documento que a FEBRAPILS encaminhou, ela colocou. Só que além disso, ela colocou o decreto 5626, ela colocou a lei de livros e ela colocou a LBI. Você lê o documento, você vê que existe um respaldo legal para que isso seja. Não é preferencialmente? Não estou lembrando agora da nomenclatura, mas eu acredito que seja na frente, a né? formação é preferencialmente, não exclusivamente. Então, precisa Foi uma das coisas que E aí, isso aqui foi um tema, como eu falei para vocês, foi um tema que foi, nossa, assim, foi um desgaste. Próximo dia. Então, na verdade, não vai ser audiência. Esse documento já está pronto. A ideia é pegar esse documento, organizar ele, colocar as propostas que forem encaminhadas pela internet na audiência, mas isso aqui é um documento-chave que vai para a votação. Tecnicamente, ninguém ainda no Brasil teve acesso, porque só quem está na comissão, né? Assim, é um documento que a gente está debatendo. Então, esse é o documento que vai ser votado, que vai para lá. E aí, é hora do quê? Eu até estava falando isso aqui antes. Pode anotar pra gente? Posso. Não posso. Tá. Se a categoria, tecnicamente como um todo, se ela quiser alguma questão, alterar ou sugerir, a gente tem até o dia 6 agora para poder apresentar, e aí, enquanto entidade, representatividade política, enfim, seja qual for, para poder fazer esse debate. Porque, assim, novamente eu digo, estou muito preocupado com esse ponto. É um ponto que eu não consegui ainda digerir. Eu acatei no dia lá porque a gente, enquanto entidade democraticamente, a gente acordou. Mas é um ponto que me deixa muito, muito preocupado, de verdade. Eu compreendo que é a partir da valorização de uma formação já existente, né? E também compreendo que eu acompanhei o início dessa trajetória, já fez curso dessa época, que quem estava na frente nessa época são os sujeitos que têm esse tipo de formação. Então, se eu tenho formação, eu vou pegar a minha formação, com certeza. Estou derramando veneno mesmo, tá, gente? Então, é claro que a gente vai entender, só que é esquecer essa pluralidade de formações e o nosso próprio processo histórico, a gente esquecer toda a nossa história. Porque aí a ideia é que, assim, o garantido... A gente também não esquece o momento que a gente está, porque cadê a quantidade de profissionais? Se você afunila mais, aonde vão estar esses profissionais? A gente está tendo dificuldade para concurso, colegas, informação. Mas os concursos para a internet não são tão concorridos quanto do salário. E não pela falta de profissionais para entrar. A gente tem ótimos profissionais que estão na rede particular porque ganha mais, gente. Vamos ser realistas. Quem vai ganhar 2.200 inicial? Aqui o governo do estado não consegue contratar intérpretes. Por exemplo, o salário é contratação, né? O intérprete na Scania, por exemplo, eu estive no Senai fazendo essa coleta do projeto. Um intérprete na Scania ganha quase 9 mil reais. Jesus! Sim. Gente, partiu. Isso aí. Partiu do Scania. Mas é de Libras o cara? Sim. Opa, então. Passa o contato pra gente, né? Claro que não, claro que sim. Então, essa é a grande discussão. Essa discussão foi, assim, como eu falei, muito pesada, mas a ideia também que veio em relação a essa questão é que para a questão da criação do cargo específico, o que foi sugerido foi a ideia do conselho. E para estar atrelado ao conselho, esse cargo específico precisaria existir. Então, como eu falei, foi um debate de horas. Fora, eles já tinham decidido que quem já estava que tivesse um nível superior não necessariamente precisaria fazer bacharelado. Considerar os funcionários que já estão na categoria até a sanção da lei. Só que aqui eu preciso colocar facultando o direito desse profissional a não cursar. Isso aqui eu vou mudar. Isso é importante. Entendeu? Porque isso aqui parece que prevendo o prazo de
10 Aí anos já pode de que fazer. esse cara vai ter que se adequar obrigatoriamente. Ele é E isso aqui eu preciso mudar. Isso eu falei para a Luciana. Eu não saio na quarta-feira da reunião enquanto a gente mudar esse ponto aqui para amarrar a questão dos que já estão. Isso aconteceu com os professores, né? Estaduais, que tinham magistério, né? Isso, esse caso. Então vai acontecer igual com a gente. Isso daí. Eu não quero deixar essa obrigatoriedade, porque assim, quem já está formado em biologia, área médica, sociologia, enfim, a gente tem uma coisa muito plural, uma formação muito plural. E aí, agora, me surgiu uma coisa agora. A gente sabe que não é o melhor, as ofertas não são as melhores, mas assim, muitos desses profissionais, eles têm formações outras e uma pós-graduação, por exemplo, uma tradução e interpretação. Essas pessoas que hoje têm essas pós-graduações, uma pós pressupõe que sobressai uma graduação. Perfeito. A pessoa está especializada nisso. Naquela área. Isso também precisa aparecer nos documentos. Perfeito. Senão, você restringe. E aí, todas aquelas pessoas que já fizeram, que estão fazendo uma pós-graduação, ficam por fora e vão ter que voltar na graduação. Então, quer dizer, é retrocesso. Então, as pós-graduações precisam aparecer também nos documentos. Beleza, ótimo, excelente. Boa sugestão. E como tinha aparecido lá, né, no fórum de 2014, na UFSC, a questão é do nível D. E aí, o que tem no nível D? Ele vai realmente ter que ficar restrito? Porque... Eu vou chegar lá, vamos lá então. Pode subir um pouquinho só para Você leva esse encaminhamento do... Não levo, pode deixar, assim, eu já estou com isso em mente, já trabalhando, assim, já, depois eu até noto meu, tem um notebook de notas ali, Talvez eu vou no final anotando. a gente possa escrever algum documento. Pode ser, se vocês quiserem. ajudar. A ideia da parte da finalização é essa, a gente colocar as nossas reivindicações em todo o intérprete do Estado, tá? E Ah, aí, isso mandar você para manda. ele, esse é o objetivo. Pode mandar, por favor, pode mandar porque eu imprimo e a gente faz o debate. Vamos lá. Cadê? Desce um pouquinho. Eu quero tentar trabalhar essa ideia do tirar o... Aqui não, perdão, descer, né? Não pode descer, mais. Isso. Vai aparecer para você. Eu quero trabalhar a questão também nesse ponto aqui dos 10 anos. Eu não estou muito satisfeito, não é satisfeito com o tempo. Como a gente vai garantir que esses que já estão, para que você precisa dar um tempo, sabe, assim, para ele se adequar? Então, assim, a ideia é não deixar mesmo, assim, quem já está, e aí os novos... Porque você não consegue saber quem é que já está e quem não está. Tem como mensurar isso, né? Um chip, um negócio, você não sabe quem está. Mas isso aqui fica tranquilo que a gente vai, isso aqui vai ser um outro ponto que eu vou ter que ficar na discussão do debater. Uma coisa outra importante do debate foi, em 30 horas, a regulamentação da carga horária de 30 horas semanais foi um ponto importante. Até porque tem institutos federais que os reitores e diretores não dão lá e não flexionam o horário, né? Então a ideia é, na regulamentação, propor isso aqui como medida de lei também, para a regulamentação dessas 30 horas semanais para todos os intérpretes livres do país, beleza? Tá? Aí me entra uma outra questão. Pergunte. Os intérpretes de Libras que atuam nas instituições federais, eles pertencem a uma categoria que é dos técnicos. Administrativos, perfeito. E isso não geraria uma certa discussão, inclusive, com a categoria, porque o intérprete teria 30 e os demais... Eu estou pensando em situações aqui. A categoria é 40 horas, por exemplo, lá na UFSCar, todos são 40 horas. E aí, de repente, o intérprete passa a ser... No índice todos são 30 agora. Mas se você for pensar que assistentes sociais fazem 30 Fonoaudiólogos horas, fazem médicos fazem 20. Fonoaudiólogos fazem 20 também. Mas o médico não é técnico. Ah, verdade. Jornalista, ele faz Jornalista. Nossa, Mesmo que você tenha entrado para um concurso cuja Se a carga sua horária lei é federal ela 40, fala que você tem que trabalhar até tal com a carga horária, você pode cumprir ela. Então, olha só, vamos lá. Existem dois pontos que são principais da sua questão. O primeiro ponto é, a regulamentação, ela estende a todos os técnicos administrativos numa normativa da MIPOG, a 9495. Até eu participei de uma comissão lá no Minas, quando a gente fez a flexibilização da carga horária de 40 para 30, que abarcou todos os intérpretes, todos os técnicos administrativos inspetores, psicólogos que são técnicos, né, já os técnicos que são lá nível E, e aí a normativa já existe. Existe uma normativa hoje na área federal que o reitor ou o diretor, ele tem o poder dos seguintes critérios. Um atendimento ininterrupto de 12 horas é um dos principais critérios para flexibilização e atendimento ao público. São esses dois pontos.
Esses 2 pontos fazem o reitor ou o diretor da flexibilização no seu instituto, se ele quiser. O que aconteceu recentemente foi que o Michel Temer lançou uma campanha que acredito que todo mundo está acompanhando, que é o pedido de demissão voluntária, e a flexibilização de carga horária para o cara ganhar menos, de 30 e 20 horas. O que está me preocupando agora, enquanto coordenador sindical, e está discutindo essas questões políticas, já existe uma fala dentro dos ministérios, muito obscura, da seguinte questão: peraí, a gente tem uma normativa do MPOG que flexibiliza a carga horária dos técnicos administrativos. E eu acabei de propor uma flexibilização de 30 e 20 junto com o PDV, além de congelar os salários por 20 anos naquela medida anterior. Será que isso não vai entrar em xeque? Então nós estamos muito preocupados agora de que pode chegar lá na frente o Temer revogar essa portaria para justamente forçar os outros servidores públicos federais que estão na flexibilização a justamente aderirem. Mas o que acontece hoje? A portaria existe e ela dá um respaldo ao diretor ou o reitor da instituição de flexionar a carga horária, dado esses 2 critérios: atendimento ininterrupto do setor até no caso de 12 horas ou mais, e atendimento ao público, ok? Existem outros, mas esses 2 são os principais, os que realmente precisam existir para que esse reitor ou diretor flexione no seu instituto. O que não muda o fato de que um profissional que queira reduzir a sua carga horária, mesmo com a flexibilização de 30 para 20 horas, ele pode. Só que aí, ele reduzindo de 30 para 20, ele perde salário lá, que é o que a proposta que o Temer fez. Beleza? É isso. Alguma questão? Eu sei que são muitas questões, mas tem que fazer esse debate. Sobre 30, eu acho que eu queria colocar a importância de você da categoria, como é para as assistentes sociais. Qual é a justificativa da assistente social ter redução de 30 horas? É porque ela é boa, não? Porque eles lidam com um sofrimento humano muito direto. Então você fazer isso em 2 jornadas cria um peso psicológico muito forte. Então, para as assistentes sociais tem todo um porquê de fazer isso e para a saúde delas. Então você está lá analisando lá 500 casos, está visitando pessoas, a pessoa conta sobre a família, é uma coisa muito pesada. Isso. Psicólogos também, isso acontece na universidade. Agora, qual é a justificativa dos intérpretes ter essa redução de jornada? Jornalistas. Jornalistas, algumas vezes é por Na causa de instituição. risco. Por causa de risco. Na instituição é diferente, porque ele é federal. A profissão de jornalista tem risco. Mas o intérprete, quais são os problemas para ele? Agora, imagina o intérprete, se ele faz 8 horas, ele faz 2 turnos. Manhã e tarde ou tarde e noite. Então, esse intérprete que trabalha 2 turnos todos os dias da semana, uma hora não vai dar conta do braço e é um esforço duplo. É o corpo e a mente. Então, para privilegiar, para esse intérprete não ter um problema de saúde, o que acontece com os terceirizados? Ele interpretou manhã, tarde e noite, o cara quebrou, você joga ele fora, pega um terceirizado novo. O servidor não é assim que funciona, ele vai ficar na casa durante um bom tempo. Por que a gente briga muito para que seja servidor e não terceirizado? Para diminuir, primeira coisa, a rotatividade. Você sabe que entrar num curso, na qualidade do serviço. Você é intérprete, você entrou num curso, pegou todos os sinais do curso e aí você sai. O seu colega tem que pegar tudo de novo. Então, o servidor, sendo um servidor, ele tem estabilidade, a rotatividade é muito menor. Isso tem impacto na qualidade de serviço prestado para a comunidade surda. Ou seja, mais diretamente no desempenho profissional. No desempenho da graduação, da pós-graduação, ou seja, educacional. Isso, sem contar que o PCC-TAI tem um plano de carreira, que foi uma das perguntas que a gente fez, sobre incentivo à qualificação. Então, eu sou tradutor de Libras. Eu posso continuar dentro do espaço universitário, fazendo meu mestrado, meu doutorado. Isso vai ter impacto direto na minha atuação. Então, essa carreira do intérprete a gente vai ter que pensar. E por que 30 horas? Não é só para eu poder pegar um outro trabalho, mas, primeiro, é para a qualidade do serviço, é para a nossa qualidade de vida e continuidade disso, porque no Instituto a UFMG tinha mais da metade dos intérpretes afastados. Exatamente por não ter dado conta, de ter problema de tendinite. E depois que teve o problema, trabalha em sala de aula e afastamento 3 meses. Trabalha um mês, afastamento 3 meses. E aí fica essa coisa de que servidor não trabalha, mas porque está com problema de saúde causado pelo trabalho. Então, antes de causar qualquer tipo de problema, é um esforço mental e físico, a gente está pleiteando as 30 horas. Para a quantidade de serviço, para a qualidade da comunidade surda, que terceirizar isso não resolve, gera um outro tipo de problema. Isso defende a categoria. Prejuízo
sem prejuízo de salário. Né? Não tem... Que a terceirização hoje é um outro grave problema, né, que o governo abriu recentemente, com aquelas 153 vagas lá naquela última distribuição que ele fez. E aí, a grande discussão desse documento, que vai chegar lá embaixo, depois eu vou falar com vocês sobre isso, eu não tenho nada contra as pessoas que estão aceitando a terceirização, absolutamente nada contra. Eu tenho contra a atitude do governo de terceirizar a nossa carreira. Porque é o que eu discuti em Brasília, a gente tinha um ponto nessa proposta, que era a extinção do cargo nível D. Estava nessa proposta. Foi suprimido daí, aí o debate, até foi tranquilo esse debate. Porque eu falei lá na comissão e disse, pessoal, a gente precisa trabalhar com a incoerência. Qual é a incoerência? Nós temos hoje tradutores e intérpretes de Libras nível D, e aí temos a entrada de tradutores e intérpretes de Libras nível E. Precisamos mostrar para o governo que esses de nível D já faziam a mesma função de ensino superior que os de nível E. E aí a ideia é, vamos tirar foto dessa galera, vamos fazer uns videozinhos aí e futuramente uma ação conjunta. Aí precisa ser da categoria junto ao MEC, né, e junto à União, alegando aquelas questões de isonomia, né, a mesma função com salário discrepante. O que o governo vem fazendo hoje? Eu posso dar um exemplo, até saiu esse exemplo lá na audiência, mas na reunião antes, né, que foi lá no IFG, os intérpretes nível D hoje já estão em tarefas administrativas, mas não de administração como técnico, mas interpretando coisas que envolvem essa parte administrativa. Ou inscrição, isso. Então todos saíram da sala de aula, e isso é uma outra coisa que está me preocupando também, porque pode ser uma estratégia que o governo adote a longo prazo, e de verdade eu acho que essa divisão da categoria não é bom pra gente. Sim. Porque aí vai ficar sempre nessa discussão de qual é a briga hoje do Sinasef contra a entidade sindical. A gente tem lá na nossa proposta de racionalização do PCCetário a migração dos intérpretes de Libras de nível D para ele. Só que agora, vindo essa exigência do curso superior, dos que já estão na regulamentação com alteração, pode ser um modo de a gente conseguir essa migração. Mas é como eu disse no início aqui na nossa conversa anterior. Lá na CINES, hoje coordenando, a gente tem um serviço jurídico, né, no qual a gente paga lá um escritório que é até reconhecido lá no Rio de Janeiro, que é um advogado que cuida dessa parte. Ele, nessa conversa informal que eu tive, né, quando eu fui levar essa questão lá para ele falou para mim, Felipe, do ponto de vista jurídico, meu amigo, assim, mudar uma categoria com edital já homologado impossível, do ponto de vista político possível. E aí é nesse campo político que a gente vem se vendendo. Tanto que lá naquela audiência lá de trás, do dia 13 e 4 de maio. Possível ou impossível? Não, do ponto de vista político possível. Do ponto de vista jurídico impossível. Já aconteceu, né? A gente tem as associações administrativas C que passaram a ter. Mudou pelo ponto de vista político, porque aí tem que ter o interesse da administração em fazer a alteração. Se você for ver, a UFO não tem C, não tem um técnico C, porque quando ele veio a entrada. Teve isso com a telefonista lá atrás. A nossa universidade não C para baixo, é D para cima. Então Teve outros cargos que já tiveram essa migração. Aí essa é a grande questão, né? Assim, a gente vem brigando hoje enquanto entidade sindical, tanto Fazubra, Sinasef, que são as mais representativas hoje da classe, de mudar a categoria de nível D para E. Não vou iludir vocês, não vou mentir aqui, nem ser leviano dizer que isso é uma tarefa fácil. Não é. Não é. Porém, a gente tem que continuar a insistência no debate lá com essas entidades, né? Até no dia da audiência, Michel falou, Felipe, bora fazer uma reunião com o MEC? Mas não dava, tinha audiência. Tentamos lá atrás, no dia daquela outra audiência, quando eu fui a Brasília, fazer uma reunião. Nós só não conseguimos fazer a reunião porque foi no dia da criação da subcomissão, essa reunião da subcomissão terminou depois, e aí nós não conseguimos, de instalação da subcomissão, a gente não conseguiu fazer essa reunião. Chegamos até lá, falamos os nossos pontos, porém, ficamos preocupados com isso. Beleza? Alguma dúvida, alguma questão? Então pode subir mais um pouquinho. Então, aí a gente propôs lá algumas indicações ao MEC. Uma delas é solicitar ao MEC a criação dos cursos superiores para a formação de profissionais tradutores e intérpretes de Libras, de letras com bacharelado em tradução e interpretação em Libras e língua portuguesa em conformidade com a LBI. Tá ok? Nem precisava, porque já tem decreto, só tem que ser feito. Beleza? Os cursos de formação para tradutores e intérpretes de Libras são autorizados a funcionar somente em instituições de ensino superior e Instituto Nacional de Educação de Surdos, eu vou explicar esse ponto, e Instituto Benjamin Constant, realizado devidamente com avaliação pelo Ministério da Educação. Por que esse ponto entrou na proposta?
Porque, não sei se vocês sabem, diferente dos institutos federais, o registro hoje que o INES tem, que é aquele RGC lá das instituições públicas federais, o do INES e do IBC são diretamente ligados ao MEC. Nós não somos uma autarquia, como as universidades públicas federais são, né, geralmente. Nós somos uma administração direta. Por isso que lá no INES a gente ouve muito esse discurso dos diretores, né, que passam por lá das pessoas, de que o INES hoje, entre aspas, é o MEC, porque é o mesmo registro. A gente está literalmente abaixo ali dessa asa entre MEC e as instituições públicas federais que vem abaixo. Por quê? Isso é uma coisa que surgiu lá uma discussão de mudança para esse regime autárquico, mas nós, em conversa lá, não avançou essa questão, até por uma questão, vamos lá, vamos ser sinceros, as verbas hoje as verbas que vêm destinadas às universidades públicas federais hoje sofrem cortes, a gente também vem sofrendo corte, mas por conta de ser uma educação especial, tem toda uma prerrogativa de as verbas serem maiores, então esse debate foi feito informalmente na casa, e por isso que a gente não fez a migração ainda para uma autarquia. Aí a gente precisava garantir aqui na lei essa questão dessas instituições fomentando esse curso para tradutores e Mas intérpretes. quando fala de instituições de ensino superior, ainda já não entraria para ser instituto também? Não, por isso que eu estou falando, ele não é uma autarquia. Os institutos superiores têm lá o seu reitor com a sua autonomia dessa criação. O INES ele não entra nessa lista das autarquias e institutos federais. Ele é um Instituto Nacional de Educação de Surdos. Ele não é um instituto superior, ele nem é uma universidade superior. Então ele fica fora, entre aspas, dessa organização. Para além das universidades, mais o INES. E o IBC, perfeito. Não, mas não são as universidades, Instituições públicas federais. Os institutos sempre, eles também trabalham com isso. Perfeito. Pensando no IBC, seria a questão para incluir a surdo-cegueira, é isso? Também, e a formação, porque assim, o IBC a gente sabe... Não é a construção das instituições. É isso aí, então assim, a gente só colocou o IBC naquela garantia de que o INES já vai ser incluído. Por que não o IBC? É só para a gente, na hora, ter um documento que respaldasse isso, para não restringir, porque vai que futuramente eles estejam interessados em montar um curso de surdo-cegueira ou de tradução e interpretação para essa área. Já que eu sugeri aqui, vocês vão ver daqui a pouco, a criação do cargo de intérprete, que é uma sugestão que eu dei, para ser criado em CBO, né, como registro ocupacional, o IBC constar que foi importante, para ele não ficar de fora. Eu acho que foi uma discussão que a gente colocar INES e IBC. Beleza? Diga. Só uma questão com relação Pode falar. a exigência, né, no caso assim, a formação de letras com bacharelado em tradução e interpretação. Com essa nomenclatura hoje a gente tem letras libras. Só que no Brasil não tem só o letras libras que forma a nível superior. Um exemplo, lá na UFSCar a gente tem o curso de formação de tradutores e intérpretes de Libras. O curso não chama letras libras. O curso chama bacharelado em tradução e interpretação Libras português. Não é letras, né? Não é letras libras. E isso é importante porque você limita letras libras. E no Brasil a gente tem outras instituições federais de ensino superior que também formam tradutores e intérpretes, cuja nomenclatura do curso não aparece letras. Então, de repente, assim, é só uma sugestão também. Bacharelado em traduções. Eu vou dar outra. Escrevam isso por gentileza e me encaminhem. Final, a gente tem que... Entendeu? Assim, Porque senão, por favor. os estudos estão sendo formados, por favor, escrevam isso e me encaminhem. A gente Porque... tem 7 nomenclaturas diferentes de cursos para a mesma área, entendeu? mas a gente e o sabe que esse currículo negócio é modificado a meio partir que das monopolizado, né? Meio, tipo... É isso mesmo, é isso aí. É Pegou o isso que gancho. acontece. Então, o reconhecimento... Ninguém lá na